Sabe aquelas atuações irrepreensíveis? Quando o time que a gente torce goleia, joga bem, sufoca o adversário, independente de ser mais forte ou mais fraco, o time maior se impõe e vai lá e vence. Dessa vez foi o Corinthians. Corinthians 4, Atlético Goianiense 1. E o Corinthians está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Teve gol do Gil, hat-trick de Yuri Alberto, teve o Wellington Rato descontando para o Goianiense. Mas, independente de gols, o Corinthians foi merecedor, sim, da classificação. Independente se fosse só 2-0, fosse para os pênaltis e ganhasse, ou 3-0, como foi 4-1. O Corinthians hoje foi além de números. O Corinthians foi atitude. Então acho que esse é o ponto de dizer. Se for falar de um Corinthians com uma única palavra, o Corinthians teve atitude. Em qualquer tempo assim a gente podia dizer, mas em Itaquera, Corinthians 4-1 é um placar normal. Não pelo tempo que o Corinthians vive. A pressão, a eliminação de torneio continental, perder um clássico para o maior rival que é o Palmeiras, tudo isso se tornou uma pressão. Mas tudo isso se tornou combustível para o Corinthians e para o corintiano não desistir e fazer o Corinthians vencedor e classificado. Que o Corinthians poderia sair vencedor desse jogo e sair eliminado. Vide do que apresentou na partida de ida, no 2-0 Atlético Goianiense. Então, existe sim duas partes. A atitude, o merecimento, a intensidade corintiana e a covardia e inoperância do Atlético Goianiense. Que nada fez. Foi o gol de falta no ângulo do Cássio, se foi falha ou não, foi um golaço, mas somente. Durante 90 minutos, o goianiense nada fez. Nada assustou, nada tentou fazer. Então, esse Corinthians de Vitor Pereira, esse Atlético Goianiense de Jorginho, mostrou muito quem é quem na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, porque só os grandes que ficam, só quem veio para poder vencer é os que ficam, é os que sobrevivem. Mas falar de um Corinthians intenso e merecedor, me lembrou, sabe o quê? Me lembrou de Palmeiras 4, São Paulo 0 na final do Paulistão. Palmeiras que veio do 1-0 contra o São Paulo e toda aquela carga emocional de interferência de arbitragem, o Palmeiras não jogando bem, o São Paulo sendo melhor. O Palmeiras entrou com calma, com atitude, com merecimento e com intensidade. Foi lá e enfiou 4-0. Não vou dizer que foi 4-0 brincando, mas 4-0 se impondo. Esse foi um comparativo para poder falar desse Corinthians 4-1, porque o Corinthians, por peças e até por potencial de poder fazer melhor, o Corinthians, tal qual era o Palmeiras na final do Paulistão, é melhor que o Goianiense, como o Palmeiras é melhor que o São Paulo. Só que vinha de resultado adverso. O Palmeiras com calma conseguiu reverter muito bem o resultado, conseguiu o título paulista. E o Corinthians, por sua vez, 4-1. Mas aquela coisa do 4-1 com sobras, foi igual. Igual foi e foi o tempo inteiro. Até sair o quarto gol corintiano, o Corinthians não saiu de cima. É o tal do cachorro que morde, chacoalha e não solta. Então, esse foi o Corinthians. Então, qualquer torcedor, adversário que quer fazer análise com o Corinthians, ia tentar buscar mais defeitos do goianiense do que sumariamente merecimentos e elogios ao Corinthians. Mas o que o Corinthians produziu nesse jogo, não tem o que dizer, a não ser o elogio. Sim, puro e sincero elogio, sim, pelo que se produziu. Aí você olha para jogos atrás, por que contra um Flamengo na Libertadores
não teve tal atitude. Porque num clássico contra o Palmeiras, em casa também, não teve tal atitude. Contra o Flamengo, contra o Flamengo e Corinthians no confronto, eu nem digo tanto o que aconteceu no Maracanã, mas o que aconteceu e não aconteceu em Itaquera. Que o Corinthians nada fez, deixou um Flamengo dominar. Trazendo para o Brasileirão, o Corinthians foi melhor, vamos supor, no caso do que estava sendo contra o Flamengo no confronto, jogou melhor, mas não incomodou o Palmeiras também. O Palmeiras fez o suficiente, por causa até da carga emocional e física contra o Atlético, acabou vencendo, o Corinthians não produziu para poder vencer. Foi aquela pressão, a pressão Coca-Cola, que é só pressão, espuma e nada além. Mas agora contra o Goianiense foi um Corinthians diferente. Por isso que eu só consegui usar como parâmetro os 4-0 do Palmeiras na final do Paulista, que veio de resultado adverso e conseguiu atropelar, massacrar, passar por cima, fácil. E agora é hora de colocar o quê? Na conta dos jogadores também, que a gente critica, né? Quando o Corinthians caiu fora da Libertadores, eu coloquei muito na conta de jogadores que não participou. Coloquei também na conta do técnico Vitor Pereira, que poderia ter armado um time melhor, sei lá, passado melhor uma função, delegado melhor funções e atitudes para o jogador. Então, o segredo do Palmeiras dá muito certo, até em mata-mata, por quê? Porque o Palmeiras é aquela coisa do o técnico pensar e agir e o jogador assimilar. Isso aconteceu com o Corinthians. Você vê hoje um Yuri Alberto totalmente letal, fazendo gols. Teve oportunidade, foi lá e fez. Ponto. Então só o futuro dele vai dizer se ele vai continuar nessa mesma pegada. Não vou dizer nem todo jogo ter hat-trick. No caso, a atitude. Uma atitude diferente. Renato Augusto. Os passes que ele dá, milimétricos, descobrir jogador sozinho na cara do gol. É o que todo mundo quer. Função de camisa 10, mesmo não vestindo a camisa 10. Então, Roger Guedes também. Sempre abrindo espaços também. Dando opção. Que é o que o torcedor do time que ele veste a camisa é o que quer. Não quer nada além disso. Ele não precisa ser o cara finalizador, de estar lá dentro e empurrar a bola para dentro do gol. Que até não é a função dele. Mas é o cara de lado. É o cara que dá a oportunidade para um Renato Augusto chegar por trás. O Yuri Alberto fazer os gols. Então, tudo isso foi capitaneado por quem? Vitor Pereira. Sim, que eu critiquei contra o Palmeiras, critiquei contra o Flamengo. Eu faço elogios porque por merecimento. Ele fez a leitura em cima do Atlético Goianiense, que não é porque venceu o jogo da ida que é mais forte que o Corinthians. O Corinthians é melhor, sempre foi, sempre será melhor. Mas o Corinthians não estava provando isso. Então, o que faltou muito para o Corinthians, como eu falei, como é que o Corinthians, em uma palavra, é atitude. O Corinthians não estava tendo em casa, em Itaquera, não tinha atitude. Teve. Simplesmente força de vontade, intensidade, atitude, teve o merecimento. Então o Corinthians foi merecedor da classificação. Por quê? É o tal o dedo do treinador, a vontade dos jogadores. Tudo isso conspira no quê? O mais forte vence o mais fraco. Né? Por mais que o futebol não seja receita de bolo, por mais que não é porque o Corinthians é melhor que o Goianiense, então o Corinthians vai ganhar do Goianiense. O Corinthians tem que produzir para tal. Produziu. Foi lá e fez. Plantou e colheu um bom resultado. Eu acho que até além do que o próprio corintiano presumia que pudesse acontecer. Sou corintiano, o dito mais racional, se é que existe um corintiano racional, ou não é o corintiano apaixonado, o corintiano que vai além das expectativas. Mas um corintiano podia falar, 2-0 vai para os pênaltis? Não, tudo bem, em vista do que a gente está passando. Mas um corintiano cravar 4-0, 4-1, nem nos melhores sonhos corintianos, né? Como eu tinha citado, Vitor Pereira foi alá Abel, porque ele armou muito bem o Corinthians. Soube aí sim usar bem as peças que tem. Gil, que não vinha jogando bem com falhas, produziu bem, não somente com gol, na zaga,
produziu muito bem e indo à frente, a lá Gustavo Gomes foi lá e fez também, né? Sempre fazendo espelho Corinthians com Palmeiras, porque o Corinthians hoje foi muito Palmeiras. O Corinthians de Vitor Pereira foi muito Palmeiras de Abel. Sufocante, intenso, não saindo de cima. Você pegando, você sabendo usar as peças que você tem e amassando um adversário mais fraco. O Palmeiras se dá muito bem quando faz isso. O Corinthians se deu bem. Se vai conseguir passar de um Fluminense, ou de um Flamengo, ou de um São Paulo, ou de um América numa final, ninguém sabe. Mas o que o Corinthians fez contra o Atlético Goianiense é digno sim de elogios. Então, merecedor incontestável. Hat-trick de Yuri Alberto, gol do Gil, teve o gol de desconto o Wellington Rato, mas nada, nem nada pode colocar uma vírgula sequer contra o que o Corinthians produziu. Foi Corinthians, foi intenso e foi merecedor da classificação. Mas eu não podia deixar de querer falar desse vídeo sem falar do técnico Jorginho do Goianiense, que geralmente é o pano de fundo de tudo isso. Tudo que eu falei do Corinthians, merecedor, intenso, que fez por onde construir os 4-0 e depois o 4-1, né? O resultado, a goleada o Corinthians produziu para tal merecimento. Parabéns para o Vitor Pereira. É sempre bom usar aquele ditado do o falador passa mal. Quando você começa a usar por meio de invejas, intriguinhas, meio que para macular, esconder as suas falhas, você começar falando das benesses, falar das vitórias de um adversário. Então parece que você automaticamente você está se diminuindo. E eu vi muito técnico Jorginho falar. Hoje o Atlético Goianiense não foi nem vice do Atlético Goianiense que conseguiu eliminar um Nacional, tanto ganhando em Goiânia como lá em Montevidéu. Nacional do Luizito Soares, né? Não parecia o mesmo Atlético Goianiense que ganhou do Corinthians de 2-0 em Goiânia. Tanto que o Jorginho se preocupou em falar do Abel, se preocupar do Abel, o Atlético não jogou. E nisso o Corinthians viu a oportunidade e foi lá e venceu. O Corinthians foi lá, goleou. O Corinthians foi lá e massacrou. Então, o Corinthians aproveitou a oportunidade. Também baseado na inoperância e na falta de futebol do time do Jorginho, né? Mas muita gente perguntou, mas por que? Assim do nada, Jorginho queria falar mal do Abel. Mas tem explicação. Porque Jorginho faz parte dos treinadores acomodados. Jorginho é daquela ala que tem sempre cadeira cativa nos times de médio para grande no futebol brasileiro. Pequeno, médio, grande, sempre se mantém numa Série A. Mas agora a leva do que é? Muitos times de Série A até Série B ter técnicos estrangeiros. A partir de alguém de fora entra com a sua competência cobrir a vaga que era cativa dele ou deles, desse jogador, desses treinadores nacionais, os brasileiros, você perde sua cadeira cativa. Você vai ter que começar a se coçar, a se melhorar, a fazer curso, a se aperfeiçoar. Por isso é a tal da oferta de mercado, você perder a sua cadeira cativa. Por isso, a vontade dele o que é? Que os estrangeiros saiam. Quando eu saí do Goianiense, eu ir para um Goiás, eu ir para um Cuiabá, eu ir para um Corinthians, eu ir para um Palmeiras. Se esses times já estiverem ocupados, para onde é que eu vou? Eu vou para uma Série C, que pode ser o lugar de direito de um Jorginho? Seria um goianiense o tamanho exato de um Jorginho? Por ironia ou não, Jorginho é eliminado por um treinador português. Você tanto criticou um Abel Ferreira português, foi eliminado por um Corinthians, um treinador português, Vitor Pereira. Irônico, né? Estranho, né? Tanto que falou, ele começou a falar que tudo que o Abel fala ou faz é certo porque está ganhando. Mas é óbvio, porque o Abel soube se situar que ele está no Brasil. No Brasil, só tem lugares para vencedores. O Abel só está sobrevivendo no Palmeiras porque está falando e está fazendo. Esse é o diferencial. Você, Jorginho, você somente fala, embasado em nada.
Pega o breve currículo de um Abel Ferreira, os títulos dele, pega o seu currículo. O que você venceu? Uma Taça Guanabara? O que você já fez de relevante para o futebol? Eu não falo como jogador lateral direito da seleção tetracampeã do mundo. Falo como treinador. O que você produziu? O que você fez de diferencial? O que você fez de impactante? Nada. Conquistas? Nenhuma. Você vive de passar de fase, olhar o serviço, invejar o serviço dos outros. O Abel não. O Abel ele tem respaldo a falar de quem e do que ele quiser. Porque ele fala e ele mostra resultado. Ele domina o elenco que ele tem. Você, Jorginho, o que o Atlético Goianiense fez contra o Corinthians? Nada. É estranho, né? Então, fica a dica. Porque um cara que não é nada, e se você não construir alguma coisa, você nunca vai sair do nada. Hoje, um Vitor Pereira pode falar do Jorginho. Acima de tudo, um Abel Ferreira pode falar do Jorginho. Porque construiu, porque fez. E não é porque está no Corinthians, está no Palmeiras, não faz melhor de ser do goianiense. Talvez eu pense que até um goianiense é muito para você, Jorginho. Sinceramente, eu acho que um Atlético Goianiense é muito. Porque está na Série A. Você é nível de treinador de Série A? Não acredito. O que se mostrou de relevante? Mas Abel vai seguir o caminho dele. Vitor Pereira está seguindo o caminho dele. Conquistas? Não conquistas? Não saberemos. Mas você, Jorginho, você tem o seu destino traçado. Na vala comum dos técnicos preguiçosos, dos técnicos que não querem trabalhar, dos técnicos invejosos.